Oi, pessoal! Hoje é mais um episódio do Ciclo Delas. Hoje com o tema diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista. Eu sou Thaís. Eu sou Nicole. Eu sou Júlia. Eu sou Paloma. E esse é mais um episódio do Ciclo Delas. Antes da gente começar a falar sobre o que é o autismo em si, sobre os aspectos neurobiológicos deles, acho que a gente poderia começar explicando para aquelas pessoas que, por mais que a gente tenha hoje um índice de diagnóstico de autismo bem maior, e esse é o nosso tema, né, o diagnóstico tardio, dessas pessoas que estão tendo, às vezes, com 30 anos de idade ou mais, o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Mas a gente poderia explicar para as pessoas que ainda não entendem sobre o assunto o que é, né, o TEA. A gente sabe que ele pode ser entendido como um transtorno do neurodesenvolvimento e que ele vai afetar as pessoas específicas, ou seja, ele pode gerar déficit de comunicação e aprendizagem, e esse grau, ele geralmente varia pelo que a gente chama de níveis de suporte. A gente tem o nível de suporte 1, que é o nível leve, né, o nível de Aspen. A gente tem o nível de suporte 2, que é o nível moderado. E nós temos também o nível de suporte 3, que é o autismo severo, que é aquele não verbal, tem mais dificuldade, né? Tem mais implicações. E pegando o gancho aqui, o que a Julia falou, a gente sabe que o autista, ele tem uma dificuldade maior com essa questão de linguagem, né? Principalmente a linguagem não verbal. Aqueles gestos que a gente tem, né? Aquela questão de expressões sociais. de ironia, né? Que são harmonias. geralmente um filtro maior, né? Se tô com raiva, eu não gosto da pessoa, eu tento me esconder. E eles têm mais essa dificuldade, né? De filtros. Falam de E também é considerado um espectro porque justamente é isso, tem a individualidade de cada paciente, né? Não é uma coisa padrão para todos, tá? Todos vão ter esse comportamento, todos vão ter essa dificuldade, sabe? Não, mas são variações. Cada pessoa que é diagnosticada com esse transtorno, ele tem a sua individualidade, então diga assim, de sua particularidade, né? Eles não são iguais de propósito. São únicos. Exatamente isso, eles são únicos. E eu acho que essa particularidade acaba implicando no diagnóstico, porque você vê alguém que tem e se baseia. Então, mas eu não sou assim, mas às vezes você tem outra coisa, e essa coisa da particularidade de uma pessoa ter alguma coisa e você não ter sintomas diferentes, ter estilos diferentes, eu acho que acaba implicando na questão de você ir atrás, você saber se tem alguma coisa errada, de quando você perceber, uma mãe do seu filho, mas meu filho não é igual o filho da minha vizinha que tem autismo, então eu não tenho, mas às vezes pode ter, só não tem a mesma característica que o filho da vizinha tem. E essas causas, elas ainda não são totalmente compreendidas, né? A gente sabe que ela inclui uma questão multifatorial, ou seja, podem ter fatores ambientais, genéticos também envolvidos e fazendo até complicações no parto também, é uma coisa que pode acontecer. É um transtorno relativamente novo, a descoberta, né? Sim. A descoberta em si, e estudos da ciência avançando, é relativamente novo, porque até então, e até hoje em dia, não tem realmente essa causa. É isso. Não. Essa causa prejudicial. Exatamente. Não, são fatores. Existe, né, hoje estudos maiores, né? A gente tem alguns exames que consegue fazer, por exemplo, tomografia ou ressonância na cabeça para ver se tem alguma modificação ali, mas ainda não é nada concreto, diferente de outros transtornos, né? Eu acho também que um fator muito importante foi a partir do momento que as pessoas tiveram o diagnóstico, é um ponto de partida, né? Eu costumo dizer que diagnóstico não é sentença, é ponto de partida. Porque você tem um diagnóstico, você consegue viver normalmente. Você tem uma justificativa, digamos assim, de tais situações, né? Que você tinha um comportamento diferente, ou que você às vezes não se entendia. Por mais que seja difícil lidar com o diagnóstico, muitas vezes é acolhedor para quem está recebendo. Criança que passava na escola passava por situações de tipo, por que eu não consigo fazer essa atividade e meu coleguinha consegue? Por que eu não consigo fazer a prova e todos meus colegas conseguem? E eu acho que depois que você descobre, você tem esse diagnóstico, eu acho que fica da questão da não é
seria quando você se perdoasse. Pelo tempo que você passou se castigando e se culpando de uma coisa que não era culpa sua. E também dá a oportunidade de você entrar em tratamento e, consequentemente, gerar uma melhora muito grande na vida, né? Como assim, a pessoa que sofreu a vida toda com essa condição. Sem contar nos direitos, né? Que a pessoa que tem Mas que é muito importante. não sabia ou não tinha acesso ao direito porque não tinha diagnóstico, não sabia que era a fila preferencial de um caixa, por exemplo. Muita gente tem a questão da acessibilidade, né? Da audição, com a luz também, visão e tal. Estão em ambientes mais movimentados, eles acabam tendo esse incômodo maior e sem saber que teriam acesso a uma fila preferencial, que ajudasse eles a sair daquele ambiente mais rápido, de resolver o que tinha de resolver e sair, para não ter que passar por todo aquele desconforto, que é ficar num lugar que prejudica, que faz mal, né? Sim, esses dias eu tava com uma laboratório fazendo uns exames e aí chegou uma pista no metal, né? Acho que no esporte, se não me engano, era 2 ou era 3, né? No esporte alto. E aí, quando ele chegou, né? Já mesmo um botãozinho que agora a gente vê a maioria dos anos que tem o diagnóstico. E aí ele passou tipo, na frente de todo mundo. Ele entrou, fez a sua coleta e foi embora. Porque tava muito lotado com ele nesse dia. Enfim, e aí, eu entrando em outro tópico, engraçado assim, entre aspas, mas eu não consigo aceitar que as pessoas ainda chegaram a me reclamar, né? Mesmo tempo, tendo toda aquela situação, poxa, é uma pessoa com nível de suporte alto, né? Que tem prioridade conforme a lei que a gente estava falando, e ainda tem gente que chega lá para reclamar, né? Desconhece totalmente os direitos que o outro tem, porque poderia ser seu filho. Mesmo que seja, como tu mencionou, que é um nível de suporte mais alto, 2 ou 3, é notório, é visível que aquela pessoa tem alguma coisa. Então você, acho que como ser humano, deve ter uma empatia, se colocar no lugar do outro, de que tá num ambiente ali que é diferente, que traz uma sensação ruim, e que a gente sabe que a gente consegue ver, assim, quando é um nível de suporte maior, a gente consegue identificar. E esse tipo de situação, ou pela falta de conhecimento dos direitos, ou realmente pela falta de empatia, que é uma coisa muito. Muito prazer, né? Em todos os aspectos, não é só no autismo, não. É em qualquer causa, né? E eu acho que a gente poderia explicar também para o pessoal de como surgiu, né, o transtorno do espectro autista, a palavra em si, né? Que vem de toda uma contextualização histórica de muitos anos atrás, até a gente chegar no nosso cerebro, pra gente chegar no transtorno do espectro autista. É interessante que esses estudos, eles começaram através de um psiquiatra, né? Que ele atribuía o autismo à esquizofrenia, né? Que para ele não existia o autismo, né? Era a categorização da esquizofrenia. Ele categorizou o que ficou chamado como os 4 As de Pleurer, né? Que são 4 sintomas que acompanhavam a esquizofrenia, que eram alucinações, o afeto desorganizado, a incongruência e o autismo, né? E esse autismo ele foi caracterizado quando ele percebeu um padrão de comportamento onde a pessoa ela se isolava do mundo externo e ela vivia ali como se fosse no mundinho dela mesma. Ela não conseguia ter umas boas habilidades de comunicação. E aí ele acabou chamando isso de distúrbio autístico do contato afetivo. E aí a gente teve também um psicólogo, né, que ele estudou com mais atenção nesses pacientes que eles tinham o diagnóstico de esquizofrenia. E aí ele observou o autismo como uma característica bem marcante dessas pessoas que tinham esse diagnóstico. Então, foi onde a gente teve a indicação. Mãe geladeira. Isso. A educação mãe geladeira, né, que era para aquelas mães que eram muito frias dos seus filhos. Então, para ele, as mães que não causavam com suas emoções para seus filhos, elas deixavam os filhos daquele jeito. Então, a acompanha sempre está lá. E também elas tinham essa capacidade de promover uma hostilidade neles, né? Pode explicar muitas vezes algum tipo de comportamento que eles apresentem, já que vinha de toda essa carga das várias. Lembrando também de desmentir essa teoria que esse psicólogo teve e tal. Foi uma teoria bem do início, de quando eu estava começando a se estudar o transtorno. Hoje não existe, né,
Aí foi a constatação que por falta de afeto, por parte da mãe, né? Falou-se o autismo. E outra coisa também que é mesmo salientar é como o transtorno ele pode afetar a rotina do dia a dia, né? Sim. Coisas que para outras pessoas são fáceis de lidar, né? Para o paciente que tem autismo já nem tanto, como a mudança na rotina, né? Eu conheço uma criança que, na época das férias, ele continua indo para a escola. Uhum. A escola continua recebendo ele, porque realmente ele tem essa dificuldade de lidar com a mudança da rotina, né? Sair daquela rotina exatamente acostumado todo dia ir para a escola e tal. E quando chega no período de julho, que não tem as aulas, então aí eles estão estressados, não temos em casa alguns que ela ainda 3. Então a escola faz realmente essa exceção com ele, isso, com ele e outros também, que continua tendo o período escolar, mesmo quando as demais crianças estão de férias. Falando da escola, tem a questão das adaptações, das estratégias de ensino, né? Das atividades diferenciadas para adaptá-las para esse tipo de aluno, porque, como eu falei há pouco, muitos se perpetuavam muito por não conseguir fazer o que seus colegas faziam, de não entender o porquê não faziam. E acho que com essas adaptações, com essas melhorias, com essas estratégias voltadas para realmente o ensino e a aprendizagem, a melhoria da qualidade do ensino do aluno com autismo. E eu acho que é muito importante que as escolas, elas prestem mais atenção nisso, porque não é em todas as escolas que a gente vê, né? Infelizmente, ainda acontece pouco. Esse olhar, essa atenção, esse suporte para esse tipo de aluno que a gente sabe que precisam muito, que muitas vezes não tem, né? E saindo um pouco dessa esfera de escola, rotina, a gente também pode citar muitas outras dificuldades, né? Como, por exemplo, a comunicação verbal. E a não verbal também, né? Já que a gente tem essa dificuldade em interpretar sinais, expressões, entender figuras de linguagem, como o sarcasmo e a ironia. Então, até no comportamento verbal há essa dificuldade, porque eles têm uma certa dificuldade mesmo na interação social. Então, isso acaba gerando neles uma bola de neve de consequências dentro da sociedade, né? Então, eles muitas vezes podem ir sozinhos, já que eles não vão ter amigos, por essa dificuldade de se expressar, de interagir com o outro, se isolar também é um sintoma também muito recorrente entre eles. Também, pelos comportamentos repetitivos, estereotipados que ele tem, pode acabar afetando, afastando outras pessoas que não entendem e acabam julgando. Então, tudo isso vai gerando uma carga de sofrimento muito grande no dia a dia. Quando se tem o diagnóstico, vem as dúvidas, né? Por que está acontecendo isso comigo? Porque eu não consigo ter amigos, porque eu não consigo estar num lugar com as pessoas, porque as pessoas me olham diferente. Essa questão do lugar também é muito importante, porque até situações do ambiente, como, por exemplo, de sensibilidade, de luz, assim, de som muito alto, já é uma coisa que afasta eles do ambiente público e, consequentemente, da sociedade, né? Levando a piorar esse estado de isolação que eles já apresentam. Às vezes até quando é pequeno, né? Então, essa diagnóstico pequena, né? Quando tá na escola, os amiguinhos na mesma faixa etária, acabam excluindo, né? Por mais que sejam todos crianças ali, acabam excluindo o aluno pela personalidade, né? Que eles têm. Como a gente disse, eles são únicos. Eu recentemente estava na escola, não, e aí na sala dela tem uma coleguinha dela que tem um diagnóstico. E aí tem todo o suporte, né? Então, o professor especificado com ele. E em um determinado dia a professora não adoeceu e não pôde ir. Né? E naquele dia, não sei nem se ficou, mas ele ficou sem a professora de suporte. Mas aí a professora estava falando comigo e com a minha mãe e disse assim, eu fiquei tão apaixonada pela educação da minha irmã, porque a minha irmã ela sentou do lado dele e foi fazer a tarefa com ele. E ele não estava conseguindo fazer a tarefa sozinho. Tudo que, tipo, às vezes o outro precisa é de que enxergue que ele precisa de realmente de ajuda e que, tipo, não custa nada sentar ali do lado, né? E ajuda. E às vezes até a gente, adulto,
não faz isso. E é interessante ver que até quando eles conseguem estabelecer vínculos, manter esse vínculo também pode ser algo muito desafiador, porque eles muitas vezes não têm compreensão das próprias emoções e da emoção do outro também. E eles também apresentam essa necessidade que não é todo mundo que vai saber lidar com elas. Então, mesmo que a pessoa demonstre acolhê-los, muitas vezes mesmo assim as pessoas não conseguem levar no seu dia a dia, na sua rotina, manter um amigo assim perto, saber que ela vai ter que ter essa compreensão a mais, né, esse suporte a mais, porque muitas pessoas muitas vezes se cansam, elas não estão dispostas, elas não têm empatia também, né? Não, paciência também. E eu acho que a gente poderia trazer aquilo que a gente trouxe no início, né? E reforçar um pouquinho mais também para o pessoal entender sobre esse aumento de casos, né? Porque agora está sendo. Acho que agora nem tanto, agora como mas bem no início, estava sendo uma chuva, né? De diagnósticos. E aí eu acho engraçado que tinha. Onde falar. Mas tinha gente na minha família que olhava assim, mas antigamente não tinha isso. Por que aí? Já está acontecendo com 4 gravidez, que aqui será que alguma vacina já não estão tomando? Que está acontecendo, porque só agora está nascendo isso aqui. Desde sempre existiu, mas eles não tinham um diagnóstico, não tinham uns estudos, né, para mostrar que existe alguma coisa ali. Não tinha, eram chamados de loucos, eram chamados de muitas coisas por não saberem de lerdos, porque não entendiam, sacavam. Agora, fez uma brincadeira, o grupo todo riu, mas você não riu. Ah, porque tu é muito lerdo. Então, eu acho que sempre teve, só que as pessoas não tinham conhecimento. Antigamente eles falavam e não se estudavam muito. Agora que os estudos vêm aumentando, os casos vão ser diagnosticados mais rápido, eu acho que pode assustar as pessoas mais velhas, achando que talvez seja como se fosse uma pandemia de crianças autistas. Mas sempre teve, só que, né? Tem alguns casos que mostram que as pessoas que têm autismo são uma das pessoas mais bem-sucedidas, justamente pelos padrões neurotípicos, né? Dessas pessoas. Porque, assim, eles não conseguem superar a sua condição, mas dentro deles, eles conseguem aprender e usar estratégias para evoluir, digamos assim. É aquilo, né? É um ponto de partida do diagnóstico. Acho que outro fator também é a dificuldade do diagnóstico do autismo, né? Quantas vezes a gente não explica uma pessoa assim, antes de ser diagnosticada com autismo, ou foi diagnosticada com TDAH, ou com TOL, né? Outro ponto importante que a gente precisa também falar sobre é o impacto na saúde mental que as pessoas acabam sofrendo, né? Então, todos esses desafios que a gente citou aqui, eles podem acarretar em muitos transtornos e muitos sintomas, como, por exemplo, ansiedade, depressão, falta de autoestima, falta de confiança, muitos fatores psicológicos estão atrelados, né, nesse processo todo. E aí, por as pessoas não compreenderem as necessidades deles, e muitas vezes eles também não compreenderem as próprias necessidades de serem mais gentis consigo mesmo, podem acarretar, né, surgir esses problemas de saúde mental. E elas tendem a piorar ao longo do tempo se não forem tratadas e se não forem observadas, né? E aí, paralelo a isso, a esses problemas de saúde mental, também não é só difícil para quem vive o transtorno, né? Mas também para as pessoas que estão em volta dessa pessoa, os cuidadores dessa pessoa. Então, a família. Então, isso pode acabar gerando um estresse familiar muito grande. E compreender e apoiar a pessoa que está recebendo o diagnóstico, né? Pois é. Porque muitas vezes a pessoa com transtorno ela precisa de um preparo para entender o que acontece com ela, mas as pessoas em volta dela, amigos, família, cuidadores, também precisam desse preparo, principalmente eles, né? Para que eles saibam lidar da melhor forma possível com os sintomas, com as adversidades que essa condição traz. Vai salientar também que o diagnóstico após os 6 anos de idade já é considerado tardio, né? Porque já a partir dos 2 anos ou até antes também já tem formas de se diagnosticar que aquela criança tem autismo. Então ela já vai passar a infância dela nessa questão do desenvolvimento, já tendo apoio tanto na escola como terapeutas, e exatamente o suporte muito profissional que a gente sabe que é necessário, né, para esse quadro.
E aí é importante que esse diagnóstico ele seja feito à base da observação do comportamento dessa pessoa e que ela seja realizada também, né, por essa equipe multidisciplinar que tinha comentado anteriormente, que envolve aí psicólogos, neuropsiquiatras, também. A gente sabe que o transtorno ele não tem cura, né? Mas a importância do tratamento, a importância de diagnóstico, de tratamento. Exatamente, promove uma qualidade de vida melhor, né? Isso sim, ajuda nas habilidades que são necessárias para o dia a dia, na comunicação social, estimular a prática de ser independente, na qualidade de vida. Exatamente. E aí, esse diagnóstico e ajuda também na transição de fase, né, por exemplo, da fase de criança para adolescente, de adolescente para jovem adulto e assim por diante, né? Além também de conseguir identificar as comorbidades, né? Ou seja, condições que estão atreladas ao autismo que também necessitam de apoio, necessitam ser observados também. Isso. A gente sabe que na sociedade tem ainda estereótipo, né, com essas crianças ou esses alunos de que eles são gênios superdotados, eles são bons em matemática, têm muita habilidade em números, em música, que sim, pode acontecer, há casos que acontecem, mas aí não é uma regra, não é um fato que todos vão ser superdotados em determinada matéria ou determinada coisa. E o que pode acontecer é que eles, quando eles gostam de uma coisa, por exemplo, de ler, eles tendem a colocar mais a atenção nisso que eles gostam. Conforme eles tendem a colocar mais atenção nessa habilidade que eles gostam mais, ele vai desenvolver uma habilidade melhor. Né? Aqui que a gente, se eu gosto muito de cozinhar, lógico que eu vou pesquisar na internet, tudo, então eu vou desenvolver a habilidade de cozinhar. Da mesma forma acontece com eles, né? Então, não é uma via de regra que eles são superdotados. Outro estereótipo, Paloma, que as pessoas têm acerca do autismo é a crença equivocada de que todo autista ele tem uma capacidade reduzida de sentir empatia. Só que a gente já sabe que isso é uma questão muito subjetiva e que ela varia muito de indivíduo para indivíduo. A gente sabe que o autismo ele é caracterizado por uma série de diferenças neurológicas e que afetam o desenvolvimento e o funcionamento cerebral dessas pessoas, né? Principalmente na arte genética, como a gente falou, mas só reforçando, de que causam um impacto significativo no desenvolvimento e na plasticidade sináptica. Outros estudos ainda vêm comprovando, né? Ainda não tem nada certo, mas é de que tem algumas alterações específicas em áreas como o córtex pré-frontal, né, e a amígdala. Esses estudos são estudos de neuroimagens que mostram as anomalias na morfologia cerebral e o aumento, né, do volume em certas áreas do cérebro e também a diferença na quantidade de neurônios que essas pessoas têm. Pessoal, agora vamos passar relatos e casos de pessoas que tiveram diagnóstico tardio. Oi, pessoal, Ana aqui. Eu vim parabenizar vocês pela iniciativa de trazer esse tema extremamente importante e pertinente. Nós realmente precisamos de mais informação acerca do tema para profissionais, para professores, para os pais responsáveis, enfim. E também, além de parabenizar vocês por isso, eu vim trazer um relato da minha família mesmo. Meu filho, ele teve o diagnóstico tardio de autismo. Hoje ele tem quase 12 anos, mas como vocês disseram, né, os sintomas, os sinais, a gente começa a perceber desde pequeno. Mas naquela época nós não tínhamos tanto acesso à informação. Então, por isso, houve um atraso muito grande. A gente passou por muita coisa até descobrir o TEA. E quando ele era pequeno, nós reparávamos que tinha alguma coisa diferente, mas não tínhamos informação sobre isso, então a gente só deixava de lado. Mas desde bebezinho, ele não dormia bem, ele era uma criança muito agitada. À noite, às vezes, a gente tinha que dar medicação para ele conseguir dormir. Ele já mostrava uma certa hiperatividade, mas
nada que pensávamos que fosse além do normal, sabe. Até que ele começou a crescer um pouco, passou da fase dos reflexos, e nós percebemos que ele tinha certas estereotipias, ele tinha sensibilidade ao barulho, ele tinha muitos sintomas, mas a falta de informação não nos permitiu buscar ajuda, até ele iniciar na escola e as professoras começarem a notar que tinha algo de diferente nele. E também ele começou a se perceber, né, no ambiente escolar, com os amiguinhos, às vezes o tratamento dos amigos, quando percebem que tem alguém diferente, muda, e aí isso começou a prejudicar ele, começamos a ficar bastante preocupados. E então nós levamos para uma psicopedagoga, e ele fez o acompanhamento por um ano, mais ou menos, quase um ano, para descobrir o que ele tinha, e tivemos o diagnóstico de TDAH, mas aquilo nunca fechou muito bem na minha cabeça, sabe. Eu não quis medicá-lo como foi indicado, porque algo me dizia que tinha algo errado ali, sabe. Mas eu, com um pouco de negação, também não fui mais a fundo para ver, para verificar, para levar para um psicólogo mesmo, para não fui a fundo, e acabou piorando os sintomas que ele tinha, e como ele foi chegando na adolescência, hoje ele tem quase 12 anos, os amigos começaram a tratar mais ainda com uma certa diferença. Então ele começou a realmente se prejudicar, mesmo socialmente falando, em algumas, habilidades que ele poderia ter desenvolvido caso a gente tivesse, tido a descoberta mais cedo. Ele desenvolveu uma certa seletividade alimentar, ele não a todos os alimentos, mas ele tem repulsa mesmo a alguns alimentos, como, por exemplo, a banana, ele não consegue nem chegar perto da banana, porque ele tem uma repulsa à banana. E a gente nunca associou isso ao autismo, eh, e quando o estopim, assim, pra gente descobrir o TEA foi quando ele começou a ter crises epilépticas, que nós no começo não sabíamos que eram crises epilépticas, que começaram muito leves, muito sutis, então a gente achava só que ele estava meio no mundo da lua, sabe, porque ele não tinha crises fortes. Mas aí ele teve a primeira crise forte dele, a gente correu para o hospital, e ele foi ficando bem, ele foi voltando, mas ele congelou na hora, ele não conseguia, ele ficou muito fraquinho, ele não conseguia prestar atenção direito, ele não respondia, não falava, e a gente ficou muito preocupado. Até que nós levamos para o neurologista, ele passou uma série de exames e ele encaminhou ele para um psicólogo, uma psicóloga, porque ele teve aquele estalo de que não era um TDAH, sabe. Então nós tivemos um diagnóstico tardio e um diagnóstico errado que poderia ter prejudicado e agravado mais ainda o quadro dele, caso ele tivesse tomado medicamentos que não eram indicados para o que ele tem realmente. Então, daí a gente vê a importância de conscientizar realmente as pessoas, de trazer informação, de falar incansavelmente sobre o tema para a qualidade de vida das pessoas que possuem o transtorno. E também para que todos fiquem atentos, porque o diagnóstico precoce é de extrema importância e muda vidas realmente. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Oi pessoal, estou aqui para trazer um relato para vocês que não é meu, mas sim de uma pessoa conhecida minha, que aos 32 anos foi diagnosticada com autismo, após uma longa jornada até esse diagnóstico, que trouxe uma sensação de alívio e de profunda compreensão a respeito de si mesma. Bom, desde a infância ela era taxada como diferente das outras crianças. Ela gostava de ficar sozinha no seu mundinho, mergulhada em seus livros e em seus cadernos, desenhando milhares de vezes padrões de nuvens, repetidas vezes, enquanto as outras crianças estavam brincando em atividades grupais, brincando, se divertindo, correndo. Ela estava lá no seu mundinho. Ela era constantemente taxada como estranha, esquisita, que não entendia piadas, não entendia sarcasmos. Ela é lerda. E devido a isso, muitas vezes ela se sentia desconfortável em situações sociais. Desde criança, seus professores sempre notaram que ela era inteligente, acima da média. A adolescência foi seu período mais complicado, com as mudanças hormonais, mudanças sociais, e cada vez ela se sentia mais alienada, digamos assim. Como se estivesse perdendo sua essência, tentando se moldar, mudar a si mesma para se encaixar em grupos, se encaixar com as outras pessoas. Sempre muito atenta à forma como os outros se portavam para, digamos assim, copiar
seus trejeitos e facilitar na comunicação, facilitar ali para se envolver com as outras pessoas. Mas apesar disso, apesar de todo esse esforço, ela ainda se sentia extremamente cansada, esgotada. Se sentia como se a bateria social estivesse sempre acabando. Chegando na fase adulta, ela buscou um emprego na área da tecnologia, onde ela precisa estar bem atenta aos detalhes de todos os seus projetos. Um emprego bem conveniente, digamos assim. Ela se identificou na hora. E foi durante sessões de terapia que surgiu a hipótese do autismo. Ela buscou terapia pois se sentia constantemente esgotada, não tinha paciência para lidar com outras pessoas, se sentia ansiosa, se sentia como se estivesse, para se encaixar, perdendo sua essência. Isso desde nova. Então buscou sessões de terapia e aí apontou-se a hipótese do autismo. Depois disso, ela decidiu buscar especialistas em autismo em adultos. E daí foi uma longa busca, uma longa jornada de diagnósticos, de exames e, enfim, até chegar-se finalmente ao diagnóstico. E receber os diagnósticos foi como uma virada de chave em sua vida, onde ela finalmente buscou tratamentos adequados e se permitiu ser mais gentil consigo mesma. Finalmente conseguiu se entender por que ela agia assim. Hoje em dia, ela diz que receber o diagnóstico foi um presente, porque a partir daí ela finalmente aprendeu a entender quando está sobrecarregada sensorialmente, quando está desconfortável em uma situação, e ela se sente cada vez mais motivada a enfrentar os desafios e obstáculos que lhe aparecem. A conscientização do autismo é um passo fundamental para garantir uma qualidade de vida melhor aos pacientes e para garantir uma vida mais feliz e sem preconceitos. E também, pessoal, a sociedade precisa promover uma mudança profunda no que tange não só o entendimento das pessoas com autismo, mas também no acolhimento delas, saindo de uma posição passiva, assim, de tolerância, para uma conscientização ativa, no sentido de não apenas ajudar a não só promover políticas públicas, ajudar na promoção de políticas públicas, em que a sociedade é convidada a participar dessa produção, mas também no aspecto de engajar e também de conscientização coletiva para que essas pessoas se apropriem cada vez mais de seus direitos. Além de combater o preconceito, é necessário também produzir e gerar igualdade de oportunidades para essas pessoas, além de também construir um ambiente cada vez mais seguro, acolhedor, empático, socialmente falando, né? Para que essas pessoas possam ter garantias de seus direitos. E no que tange o combate ao preconceito, isso é essencial porque já sabe através de estudos que o autismo ele tem cerca de 40 a 80% de fatores genéticos, claro, de uma forma heterogênea, porque são vários genes combinados e não apenas um único. Enfim, outras questões que são afetadas, como as funções executivas, no que tange o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva também, e outras áreas cerebrais, como o córtex pré-frontal, que é o carro-chefe aí das funções executivas. Então, essa é basicamente também a base neurobiológica do transtorno do autismo. Então, para resumir, já se sabe as causas multifatoriais do transtorno. Então, saber isso é importante para essa redução do preconceito, mas que só saber não basta. Então, é preciso fazer muito mais, e isso vai começar por cada um de nós, com essa forma de levar e psicoeducar as pessoas, os leigos, os profissionais, toda a população em geral, para que a gente possa valorizar as potencialidades de cada ser humano da forma como eles são. Dito isso, é fundamental reconhecer e valorizar as capacidades únicas de cada indivíduo. Isso porque, quando se trata do transtorno do espectro do autismo, muitos preconceitos envolvem quando se trata dessa questão. Então, é importante a conscientização coletiva para desmistificar muitos aspectos e também para levar a psicoeducação e levar uma conscientização geral
e, consequentemente, ajudar na redução do preconceito, entre outros fatores. E esses casos, esses relatos, são apenas uma pequena parcela de milhões de casos que temos por aí, e daí vem a importância do diagnóstico precoce para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Psicodelas. Deixe seu like, segue a gente para mais vídeos, né? E até a próxima! Isso aqui é um teste, né? Tá, então, você tá certo. Eu sou Thaís Eu sou Nicole. e esse é mais um episódio do Pod Delas. E aí a gente teve. Acho que pegou hoje. Mais um episódio de Psicodelas. O que foi isso?